Olá, aqui é o Anderson. Eu venho demonstrar aqui nesse vídeo uma coisa que a gente sempre na aula acaba não falando tanto, que são os tipos de lápis que nós utilizamos, como se fazem as pontas deles, como que você faz a escolha desse material. Não somente lápis, a gente também vai falar de borracha e manipulação de algumas coisas, como material auxiliar, que é pano, esfuminho, pincel, todo material que auxilia o desenho, não somente o grafite, não somente o lápis. Eu trouxe alguns tipos de lápis aqui para demonstrar, em marcas diferentes. Quem frequenta o ateliê sabe que a gente acaba usando uma variedade grande de tipos de lápis, tanto importado quanto nacional. E sempre que você for comprar um lápis, eu peço que você faça um teste. Pega um 6B, um 4B, um 2B, um lápis padrão, pede um papel, uma papelaria, e faz um teste. Coloca o lápis de lado e observa como é o grafite dele. Esse aqui é um 2B, então ele é um lápis mais claro, mas ele tem uma potência, essa marca tem uma potência legal. Esse aqui, ó, também é um número 2, e aí você vai ter ele, o barulho já altera, ele é um lápis mais seco e é um lápis mais claro. Então você já sabe qual tipo de lápis você está levando, você sabe o que você está levando, você sabe se ele é fosco, se ele é brilhoso, qual é o tipo de, para que você quer, qual é o tipo de referência que você vai usar. Se você precisa de uma referência que brilhe, que tenha um impacto visual maior com relação à cor, você vai um lápis que brilha mais. Se você quer um lápis mais fosco, obviamente, você vai levar um lápis com menos brilho. Uma outra coisa que a gente vai falar com relação ao tipo de ponta. As pontas que vêm de papelaria são bem específicas como essa. A empresa ela te manda, vai ter uma variação, vai ser com mais ângulo, menos ângulo. Esse tipo de ponta, ele atrapalha quando você quer fazer uma área mais deitada. A madeira não permite que você tenha um movimento mais deitado do lápis. Então, normalmente a gente usa o lápis com estilete, a gente faz esse tipo de ponta, que você tem uma área de cobertura maior. Você tem uma facilidade maior, menor quantidade de marca, futuramente uma precisão maior no seu desenho. Não vai ter aquelas linhas, quando você usa ele com esse tipo de pega de mão, que são os 3 dedos, e você quer fazer um preenchimento, normalmente ele vai deixando linhas, ele vai mantendo umas marcas. Quando você usa ele com esse tipo de pega de mão, que é o lápis por baixo da sua mão, também usando os 3 dedos, você tem um outro tipo de marca. Ele fica mais suave, dá para ver a diferença. Ele cria uma área de contato maior ao papel, portanto você tem menores marcas, você tem uma qualidade de desenho maior dependendo do que você queira utilizar. É claro que isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Você tem uma área de cobertura maior, você quer fazer um preenchimento grande, então você vai usar ele deitado. Mas se você quer que ele tenha linhas, você vai criar esse tipo de movimento, porque ele vai te dar um padrão. Um dos exemplos é quando você está fazendo uma maçã, você joga ela de lado e você prefere te deixar as linhas. As linhas vão te dar o movimento da maçã, a parte interna de um olho, você consegue fazer um movimento com os traços que ele vai deixar. Agora, se você não tem a intenção, você tem uma intenção de fazer um movimento mais circular, mais homogêneo, você já vai trabalhar com o lápis mais deitado. Claro que nesse caso eu fiz uma rachura, acho que todos sabem que é rachura, que é você fazer a transferência de movimento. Você tem uma posição, você cria uma rachura para tirar um pouco das marcas. E como eu falei antes, a gente vai falar sobre como fazer a ponta. Os lápis, normalmente eu peço para que você faça uma certa organização. Qualquer caixinha, pode ser uma caixa de sapato, eu acho exagerado, mas você pode usar uma caixinha de bombom, uma caixinha pequena. Para quê? Para que você não tenha que sair do seu local de trabalho para usar lixeira ou sujar a sua mesa. Então, use uma caixinha pequena, sempre, obviamente, o estilete na mão e o lápis. Como um lápis que eu estou usando aqui é um lápis sextavado, ele tem uma facilidade maior para fazer a ponta. Você usa ele deitado na parte plana do lápis. E é só você fazer um movimento. Eu sempre peço para que empurre com um dedão o outro dedão. Então você não vai ter aquele que a ponta voando para tudo que é lado e você vai errar a caixa e vai sujar toda a sua mesa em volta. Então apoia e vem fazendo sua ponta
só girando. Primeiro eu só tiro a primeira parte de casca, que é essa parte verde, onde tem a tinta, e eu venho aqui e faço a ponta sempre girando. Faço, tiro uma lasca, giro, tiro uma lasca, giro, e meu grafite já vai ficando exposto. O que serve esse grafite aqui? Esse lá, nesse caso, eu fiz uma ponta um tanto quanto diferente. A gente raramente explica ela no ateliê. Uma área com muita madeira, outra área com a madeira bem exposta. Para que serve essa madeira bem exposta e outra área com a madeira? A área com a madeira vai te dar uma força maior no seu grafite. A área de madeira exposta vai te dar um contato, o grafite exposto ele vai te dar um contato maior. Então o que acontece? Se eu quiser fazer uma área grande de sombreamento e eu quiser fazer um pouco mais de força, a madeira que está na parte de trás vai ter essa sustentação ao grafite, vai dar essa sustentação. Ele vai manter ele com mais força. Olha só a largura que fica esse contato. Ele fica com uma área muito maior de contato. Isso é bom para preenchimentos. Claro que não vai ser bom para áreas de detalhe, mas para preenchimento ele facilita. Com uma pressão maior ou menor de mão, você já obtém um degradê com mais facilidade também. Ok? Se eu preciso de uma ponta com mais precisão, eu vou até fazer esse aqui que veio com a ponta de empresa. Esse aqui é um 4B. E esse aqui ele só tem 3 ângulos. Ele é triangular. Então eu sempre começo pelo ângulo mais saliente, as pontas do triângulo. Nesse caso aqui são as pontas laranjas. Porque depois ele me dá a parte preta com mais facilidade. Ela vai estar plana. E sempre girando o lápis. Eu vou sempre girando porque eu tenho um controle de quanto eu estou tirando de cada lugar. Se eu ficar somente em um local, ele não me dá essa direção. Esse é um lápis 4B, eu vou usar ele para dar detalhe aqui em alguns locais desse sombreamento, que é mais uma explicação de material. Então aqui, girando novamente o lápis para afinar a ponta. E aqui eu tenho uma ponta mais para precisão, uma ponta mais fina. Então a utilização aqui já vai começar sendo somente com as pontas de dedo. Quando eu quero fazer algo mais detalhado, uma marcação mais simplificada, eu posso fazer ele com os detalhes mais finos. É diferente, se eu precisar fazer um preenchimento qualquer, eu já faço esse preenchimento com lápis. Ele tem área de contato maior aqui para fazer. Então eu tenho ele em 2 momentos. Um utilizando a ponta, que eu faço pequenos detalhes. Aqui é só um croquis, um esboço, né? Pode ser um jarro de flores. É uma outra coisa que nós vemos muito, a questão de como eu penso o desenho, que é com figuras geométricas. E quando eu quero fazer o preenchimento, eu coloco o lápis de lado e tenho uma área de contato maior. Faço uma linha de base para esse vaso não ficar flutuando. E normalmente eu faço o local de base que eu vou criar. Depende muito do tipo de superfície que você vai fazer. E a questão que a gente estava comentando, que é uma questão do tipo de borracha. Eu deixei 3 tipos de borracha. As mais comuns sempre que você encontra em papelaria. Eu tenho esse tipo de borracha que ela é colorida, mas alguns têm medo de utilizar porque acham que ela vai passar algum tipo de pigmento. E, sinceramente, algumas passam. Borracha verde, principalmente, ultimamente elas têm vindo com um pigmento que mancha demais. Esse caso aqui é uma borracha amarela, padrão, você encontra muito em papelaria, você vê que ela desfragmenta. Ela não deixa aquele excesso de pó. Essa aqui já é uma borracha das mais baratas. Essa aqui ela deixa muito pozinho. Entendeu? Então já é um tipo de borracha. Pra mim, independe do tipo de borracha. Uma das coisas que eu sempre peço muito para não ter pena do material. Você vai ter aluno que tem medo de pegar a borracha e cortar. Quando a gente precisa de detalhe, essa aqui é uma borracha que a gente já cortou para dar detalhe. Então, quando você precisa de um detalhe fino, ou você vai ter que deixar esse espaço com o próprio lápis,
Digamos que eu precise aqui de uma borda, uma linha, ele tem que ser mais saliente. Então eu consigo deixar com o próprio branco do papel esse espaço. Ou se eu precisar de um detalhe como se fosse um fio de cabelo ou algo do gênero, eu venho com o canto da borracha. Essa é uma das maneiras. E eu consigo fazer vários cortes com esse canto da borracha. Óbvio, deixei uma aqui só para cortar. Por favor, não cortar nunca em direção aos dedos. Então eu coloco aqui. Quando eu chego na metade, eu transfiro, eu tiro meus dedos da frente, é claro. Então eu tenho um canto novo. Nesse canto novo e limpo, olha só a diferença. Aquela outra já estava com um canto bem sujo. Essa aqui, quando eu entro dando esse detalhe, ele já me dá um recorte muito mais visível, muito mais limpo. Então esse é um dos momentos que você pode usar a borracha. E essa é uma borracha também comum de papelaria. Não é essa que desfragmenta tanto, é uma que normalmente vem em caixinhas. E ela te dá uma qualidade tanto de apagar e uma quantidade de pozinho menor também. Isso aqui é uma coisa que eu sempre peço também para ter, porque quando você começa a desenhar coisas com muito detalhe, você começa a passar muito a mão. Eu até passei aqui, mas como é um desenho despreocupado, é só uma explicação, eu não me preocupei muito com isso. Mas quando você está trabalhando com um desenho de um rosto, um retrato, um desenho de encomenda, eu sempre peço para não utilizar a mão, porque sua mão tem gordura, então ela vai manchar esse papel. Então eu prefiro que não utilize a mão para tirar. Eu sempre peço para não utilizar. Eu peço sempre para ter algo à mão, não precisa necessariamente ser isso aqui, pode ser um paninho. E você passa o paninho, tira o excesso. Claro que aqui é um paninho limpo, né? Pelo amor de Deus, não vamos passar o trapo cheio de grafite no desenho. Aqui até é bom a explicação, porque eu posso mostrar como funciona. Isso aqui é um pano de algodão comum, uma malha qualquer, é bem macia. E quando eu quero fazer um esfumato, uma marcação, aqui ainda tem linhas, mesmo usando o lápis em diagonal, eu pego o pano e eu passo o pano. Então isso me dá uma diferença de tratamento. Vou passar aqui na área mais escura. Ah, professor, eu posso usar em ângulo diferente? Claro que pode. Movimento de rachura, movimento circular. Como seu papel aceitar melhor. Aqui eu estou usando um papel comum, né, de chamequinho, 75 gramas. Ele é bem liso, ele não tem gramatura, ele não tem linhas nessa gramatura dele, então ele é mais fácil de deixar sem marca. E ver que como ele fica sujo, eu até posso usar ele em outro momento. E o esfuminho, que a gente sempre usa aqui no ateliê, que é uma questão de você ter uma maior precisão. Você quer usar ele num canto, um detalhe, por favor, nunca limpar o esfuminho, deixe ele sujo. Se você precisar de um cantinho mais limpo dele, pega a borracha, o canto dele, e passa ele na própria borracha. Você vai ter um cantinho mais limpo. Ó. Muita gente corta o esfuminho, eu acho desnecessário. Você tem uma área maior. Eu gosto de usar ele sujo porque se eu precisar ele em algum momento de uma sombra mais detalhada, eu consigo usar somente uma sombra suave, consigo usar o esfuminho sujo. Tá ok? Eu acho que já foi tudo. Até uma próxima aula.